A presunção de inocência, com toda certeza, integra a última dessas cláusulas, representando talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão, considerado congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no bojo do qual tramitam atualmente cerca de 100 milhões de processos, a cargo de pouco mais de 17 mil juízes, obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em uma emulação daquela disciplina industrial, staccanovista, taylorista ou fordista, já muito superada. Salta aos olhos que em tal sistema, o qual, de resto, convive com a intolerável existência de aproximadamente 800 mil presos, encarcerados em condições subhumanas, dos quais mais de 40% são provisórios, situação que caracteriza, segundo a Suprema Corte, entre aspas, um estado de coisas inconstitucionais, a partir do voto brilhante desse grande magistrado, Marco Aurélio Melo, multiplica-se exponencialmente a possibilidade do cometimento de erros judiciais por parte de magistrados de primeira e segunda instâncias. Daí a relevância da presunção de inocência, concebida pelos constituintes originários do artigo 5º, inciso 72 da Constituição, com a seguinte e cristalina dicção: ninguém será considerado culpado ao ter o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, o que, a toda evidência, subentende decisão final dos tribunais superiores. Afigura-se até compreensível que alguns magistrados queiram flexibilizar essa importante garantia dos cidadãos por ingenuamente acreditarem que assim melhor contribuirão para combater a corrupção endêmica e a criminalidade violenta que assola o país. Nem sempre, contudo, ministra Rosa Weber, emprestam a mesma ênfase a outros problemas igualmente graves, como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal, para citar apenas alguns exemplos, cuja solução contribuiria sobremaneira para a erradicação das condutas ilícitas, especialmente aquelas praticadas pelas classes economicamente menos favorecidas. Mesmo aos deputados e senadores é vedado, ainda que no exercício do poder constituinte derivado, do qual são investidos, extinguir ou minimizar a presunção de inocência plasmada na Constituição de 1988, porquanto foi concebida como um antídoto contra a volta de regimes ditatoriais, como aquele instalado no Brasil depois de 1964, em que sequestros, torturas, desaparecimentos e o encarceramento sistemático de dissidentes políticos eram praticados sob as vistas de um judiciário emasculado pelos atos de exceção, quando não complacente com os desmandos. Ora, a questão trazida nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade diz respeito à possibilidade ou não de execução da pena logo após o julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição, diante da tese provisoriamente fixada pelo plenário desta Corte no julgamento do HC 126292, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional nele ventilada. Lamentavelmente, senhor presidente, a partir desse entendimento precário e efêmero do tribunal, um grande número de prisões passou a ser decretado após a prolação de decisões de segunda instância, de forma automática, sem qualquer fundamento idôneo, com a simples remissão a súmulas ou julgados, em franca violação ao que dispõe o artigo 5º, inciso 61, segundo o qual ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Esse retrocesso jurisprudencial, senhor presidente e senhores ministros, mereceu o repúdio praticamente unânime dos especialistas em direito penal e processual penal, particularmente daqueles que militam na área acadêmica, e nos brinda com sua honrosa presença o nosso professor Bandeira de Mello. Continuo, senhor presidente, já me aproximando do fim, dizendo o seguinte: nem se argumente que certas nações culturalmente avançadas adotam a possibilidade de prisão, ministro Fux, após a decisão condenatória em segundo grau, pois a realidade delas é completamente distinta da nossa. Não apenas porque as garantias do cidadão em juízo são escrupulosamente asseguradas, como também porque existe um rigoroso controle externo da atividade judiciária, bem assim, um estrito respeito às prerrogativas dos advogados. Não fosse isso, a opção do constituinte brasileiro
soberanamente adotada em 1988, foi no sentido de não admitir a prisão antes do trânsito em julgado, antes da sentença condenatória, em virtude das notórias distorções que, desde os tempos coloniais, caracterizam a persecução penal entre nós, branda com os privilegiados e implacável com os desassistidos. A nossa Constituição, convém lembrar, não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Ao revés, senhor presidente, a Carta Magna possui força normativa suficiente para fazer com que seus preceitos, notadamente aqueles que garantem os direitos individuais e coletivos das pessoas, sejam cabalmente observadas. Ainda que anseios momentâneos, mesmo aqueles tidos como prioritários em um determinado momento histórico, a exemplo do combate à corrupção, que um setor mais mobilizado da sociedade, politicamente motivado, hoje reclama com estridência, requeiram solução diversa. É que a única saída legítima para qualquer crise, real ou imaginária, em um regime que se pretenda democrático, consiste justamente no incondicional respeito às normas constitucionais. Isso porque não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e sempre com amparo nela. E recordo que, ao ser empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 16 de 3 de 2006, assumi o solene compromisso de cumprir a Constituição e as leis da República, sem concessões à opinião pública ou publicada e nem a grupos de pressão. E desse compromisso, senhor presidente, jamais me desviei e não posso desviar-me agora, pois tenho o inequívoco dever, sob pena inclusive de prevaricação, de dar estrito cumprimento à vontade do legislador constituinte e ordinário, que vocaliza a vontade do povo soberano, especialmente quando o texto normativo não comporta, como é o caso dos autos, qualquer margem de interpretação.